Então, quando nós já temos uma doença, considerada uma doença que existe na célula, vamos dizer assim, nos tecidos, já é uma doença orgânica, já não é só uma doença funcional. Uma das atuações que podemos fazer em termos de tratamento ou de seguimento complementar dos pacientes é esta modificação, esta mudança dos estilos de vida que são patológicos e que são modificáveis. Então, esta medicina de estilo de vida pretende ser uma abordagem a fazer quando efetivamente eu estou doente. Então, hoje a ideia é fazer uma mini palestra. Não preparei, contrariamente ao que é meu apanágio, nenhum diapositivo, nenhum slide. Resolvi falar-vos de casos e de histórias, de coisas da vida real, que é a primeira coisa que nos assola quando efetivamente estamos doentes. Quando temos algum problema de saúde, quando estamos doentes, é o e agora? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Como é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu? Obviamente que dependendo das doenças ou do que é, uma coisa é uma doença aguda que nós sabemos que vai ser autolimitada, e que é de curta duração, ou que seja de curta duração. Outra coisa é quando temos uma doença ou temos um diagnóstico ou começamos a ter um diagnóstico de uma doença que seja crónica, que seja incapacitante, que me diminua a minha qualidade de vida. Então aí já tem mais lógica o estou doente e agora, que é o que é que eu vou fazer. Então, uma das coisas que efetivamente nós podemos fazer é a clareza de passos a seguir quando temos um diagnóstico de uma doença crónica, incapacitante, degenerativa, que nos vai retirar qualidade de vida. A segunda coisa muito importante é darmos conta ou termos consciência de que esta doença nos vai retirar a qualidade de vida. Porque se nós entendermos que tomar um medicamento para a vida toda, que na realidade um medicamento muitas vezes é para remediar, é um remédio, não é? Vai remediar qualquer coisa porque não vai curar efetivamente. Então, quando é para remediar, eu sei que vou manter a minha doença durante um largo período de tempo, independentemente se esta doença me possa encurtar a minha vida ou não. Vamos supor que não vai encurtar a vida, mas vai-me retirar qualidade de vida e vai ser mais incapacitante. Então, neste segundo ponto, eu tenho que pensar se eu quero fazer alguma modificação do meu estilo de vida que me possa melhorar ou até regredir esta doença que eu tive este diagnóstico. Portanto, aqui trata-se de quais sejam os passos a seguir. Neste tipo de doenças em que efetivamente nós ficamos com dúvidas sobre o que é que nos vai acontecer, é uma doença para toda a vida, são estas doenças que nós dizemos incapacitantes, são estas doenças de difícil diagnóstico. Por exemplo, uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar são as doenças de diagnóstico difícil ou de diagnóstico incerto. É uma área que eu gosto muito, que é muito, como é que se diz, sinto-me uma detetive. Eu gostava muito de Poirot quando era pequenina, portanto sinto-me uma detetive. Então a lógica é nós darmos algo para poder iluminar as dúvidas que possam ter. Então, quando um paciente diz, ok, chega um senhor com uma doença incapacitante, o Sr. João, e diz, doutora Ana, o que é que eu devo fazer para deixar de tomar este medicamento? O que é que eu devo fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Quando nos fazem este tipo de perguntas,
Então devemos ter, a primeira coisa é, o que é que se deve pensar? É, o que é que esta pessoa está disposta a fazer? O que é que efetivamente quer fazer? Quer mudar os seus hábitos de vida? Está motivada? Cada vez mais encontramos os pacientes deprimidos e ansiosos hoje em dia, exatamente por causa do Covid. Efetivamente nós notamos nós e todo o mundo, notou um aumento no diagnóstico da depressão, no estado depressivo, no estado de ansiedade, que penso que todos vocês até reconhecem em si próprios. Também já sabemos, eu já falei muitas vezes, da relação entre a ansiedade e a depressão e o estado ansioso, o excesso de preocupação que estamos a viver, aquilo que se chama uma hipersimpaticotonia e uma diminuição da minha capacidade imunitária, uma diminuição do sistema imunitário. Então, a partir daqui, nós estamos aptos para falar com o Sr. João e dizer, ok, o que é que está disposto a fazer? Olha, nós identificamos este tipo de situações, que são os tais hábitos de vida. Ou seja, existem um conjunto de fatores que vão rondar os 70% de responsabilidade no aparecimento de uma doença, que hoje em dia se convencionou chamar epigenética, que é aquilo que não é a genética, ou seja, é aquilo que acorda aos meus genes, ou não, quando não é uma doença genética, para favorecer, para propiciar que eu tenha o aparecimento de determinada doença. Esta epigenética é então o conjunto destes fatores, que muitos são modificáveis, que vão criar um ambiente no meu corpo que facilita que eu depois vá ter uma doença. Então a primeira coisa, saber quais são os fatores de risco que eu consigo efetivamente modificar. Estes fatores de risco, aquilo que entra dentro desta epigenética, é normalmente aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Ou seja, hoje em dia preferimos tomar um medicamento para o colesterol em vez de fazer exercício físico, fazer técnicas de gestão de stress ou fazer uma dieta. Hoje em dia preferimos tomar um ansiolítico do que efetivamente alterarmos a nossa personalidade para sermos pessoas mais calmas, fazermos um esforço para gerirmos melhor o stress, aprendermos a viver com aquilo que se nos apresenta, sabemos dizer que não. Isso é a gestão de stress em vez do tal ansiolítico. Hoje em dia preferimos, por exemplo, tomar um indutor do sono, uma coisa que nos faça dormir ou ter a sensação de que dormimos a noite toda, em vez de melhorarmos os hábitos da higiene do sono. Preparar-me, se eu tenho que acordar às 7 da manhã, eu devo desligar o meu telemóvel e a televisão e o computador às 9h30 como máximo da noite. Eu não devo comer depois das 7, 8 horas da noite, para ter 3 horas para fazer a digestão até eu me deitar. Não devo tomar nada muito excitante à noite, ou a minha comida, o meu jantar deve ser adequado a isto, e devo efetivamente cortar todo o tipo de excitantes eletromagnéticos, computadores afins e e-mails e afins, efetivamente a partir de eu diria 8 horas da noite praticamente. Então, eu estou disposta a fazer isto, ou seja, eu estou disposta a alterar os meus hábitos para que isso me vá dar depois, a médio prazo, alteração nos valores da minha doença. Então, isto é o que se chama Lifestyle Medicine, isto é a medicina preventiva e isto é um dos grandes fatores que promove a melhoria da nossa longevidade, ou seja, hoje em dia aquilo que se considera a medicina do bom envelhecimento, por oposto ao anti-envelhecimento, que eu estudei, um dos mestrados que eu fiz foi em anti-envelhecimento, e mais do que anti-envelhecimento hoje seria o envelhecer com qualidade,
efetivamente é o bom envelhecimento, porque isso é uma coisa que nós não vamos ter escapatória, mas podemos reformular a forma como nos envelhecemos.